Supremo Tribunal Federal forma maioria para responsabilizar redes sociais por mensagens consideradas criminosas. Ministro Fernando Haddad vai à Câmara dos Deputados falar sobre pacote de impostos e bate boca com parlamentares. Defesa do general Braga Neto diz que pode provar que delator Mauro Cid mentiu no inquérito da tentativa de golpe. Ministério da Segurança Pública divulga mapa da violência com recorde dos casos de feminicídio no país. Presidente Donald Trump diz que chegou a acordo comercial com o governo da China. Manifestações contra a política imigratória de Trump se espalham pelos Estados Unidos. Camiseta dura de gelo mostra efeito da temperatura de mais de 6 graus negativos em Santa Catarina. E o aquecimento global é a nova ameaça à população de pinguins imperadores da Antártica. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal formou hoje maioria de 6 votos contra 1 para responsabilizar as plataformas digitais pelo conteúdo que for divulgado pelos seus usuários. As chamadas Big Techs terão que retirar mensagens do ar, mesmo sem decisão judicial. Um tema que gera controvérsias. A discussão gira em torno de 2 recursos apresentados pelas empresas Meta e Google, com impacto direto na interpretação do Marco Civil da internet. Pelo texto em vigor do Marco Civil, as plataformas digitais só podem ser responsabilizadas por publicações de terceiros quando não cumprem uma ordem judicial determinando a remoção do conteúdo. O julgamento também abrange a questões de perfis falsos e automatizados nas redes. O relator Dias Toffoli argumentou que o Marco Civil, como está redigido, concede uma espécie de imunidade às empresas de tecnologia. Para ele, as plataformas devem adotar uma postura ativa diante de conteúdos considerados gravemente criminosos, como racismo, terrorismo, tráfico de pessoas, incentivo ao suicídio e incitação à violência. Toffoli também incluiu ataques ao Estado Democrático de Direito na lista de condutas que deveriam ser combatidas previamente pelas redes. Luiz Fux apresentou voto semelhante, propondo uma alteração mais profunda. Em sua visão, as plataformas deveriam ser obrigadas a remover conteúdos com indícios de crime, mesmo sem decisão judicial. Caso discordem da retirada, caberia então às empresas recorrerem ao judiciário. O ministro mencionou crimes como pedofilia, discurso de ódio e ameaças à ordem democrática como exemplos de situações que exigem resposta imediata das redes sociais. Por outro lado, o ministro André Mendonça apresentou posição divergente. Em seu voto, defendeu que as plataformas não devem ser responsabilizadas diretamente por conteúdos publicados por terceiros. Para Mendonça, mesmo reconhecendo a necessidade de vigilância sobre conteúdos criminosos, a responsabilização deve recair prioritariamente sobre os usuários autores das publicações e não sobre os intermediários digitais. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, concordou parcialmente com a ampliação da responsabilidade das plataformas. Em seu entendimento, crimes graves exigem ação proativa das empresas, mas para casos envolvendo crimes contra a honra, como calúnia, injúria e difamação, ainda seria necessária a determinação judicial para a remoção. Atualmente, a atuação das redes no Brasil é regida pelo Marco Civil da Internet, em vigor desde 2014, cujo artigo 19 só permite responsabilização jurídica das empresas em caso de descumprimento de ordem judicial para a remoção de conteúdo. De cada 7 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos, uma sofre algum tipo de problema de saúde mental. Uma das principais causas é o consumo excessivo de conteúdo na internet. As brincadeiras de crianças se tornaram cada vez menos frequentes. As diversões dos pequenos saíram das praças e parques para celulares e computadores. A consequência do uso constante de telas são as crises de saúde mental entre as menores idades. Foi o que alertou um relatório do Grupo de Defesa dos Direitos da Criança. As pesquisas da organização mostraram que o mundo todo atingiu um ponto crítico devido à expansão descontrolada das redes sociais. A taxa global de suicídio também aumentou. As redes sociais facilitaram a exposição dos jovens a diversos malefícios.
bullying, violência psicológica, exploração sexual e violência de gênero se tornaram os principais motivos das crises. Os jovens que vivem em situações ofensivas na internet não costumam contar para os pais ou os responsáveis. No Brasil, 83% das crianças e adolescentes que usam a internet têm contas em redes sociais. 60% de quem tem menos de 10 anos, por exemplo, tem contas nas plataformas mais comuns aos adultos. O Senado aprovou hoje uma lei que acaba com os atenuantes para a pena de estupradores. Atualmente, quem tem menos de 17 ou mais de 70 anos é condenado a penas menores em virtude da idade. Pela nova lei, que só depende da assinatura do presidente Lula, todos os criminosos serão tratados igualmente. Um ambulante do Rio de Janeiro foi preso por vender 2 milhos para um casal de turistas por $191, o que dá mais de R$1.000. Um vendedor de milho foi preso na tarde do último domingo na praia de Copacabana, acusado por um casal de turistas da República Dominicana de ter feito uma cobrança extorsiva no cartão de crédito deles. De acordo com o registro da ocorrência, o ambulante cobrou ao casal R$300 pela compra de 2 milhos verdes, mas eles se recusaram a realizar o pagamento. Após a reclamação, o valor teria caído para R$60, mas não foi possível pagar porque a máquina de cartão apresentava erros. Foi então que um outro ambulante emprestou a máquina e foi nesse momento que o golpe foi aplicado. Os turistas verificaram pelo aplicativo do banco que o valor cobrado foi de R$191. Os agentes foram acionados pelos turistas e levaram o ambulante para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, onde o caso foi registrado. A Polícia Federal está fechando o cerco contra os praticantes do chamado golpe do cartão retido. Hoje, uma operação foi deflagrada em 3 estados a fim de coibir o crime. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Falsa Central. O objetivo foi desarticular uma quadrilha especializada no delito de furto qualificado mediante fraude. De acordo com a polícia, o grupo criminoso agia instalando em caixas eletrônicos um dispositivo que era capaz de reter cartões bancários nos terminais de autoatendimento. Após o cartão ficar preso no caixa eletrônico, um integrante da quadrilha orientava a vítima a ligar para o número 0800, que era adesivado pelos próprios criminosos nos terminais adulterados com o dispositivo. A suposta central do 0800 era operada por outro integrante da quadrilha, que solicitava à vítima dados pessoais e a senha do cartão. Após os criminosos terem acesso a essas informações, eles garantiam à vítima de que o cartão estava bloqueado e que precisaria ser recolhido. Então, um terceiro integrante entrava em ação, o falso funcionário do banco, que recolhia o cartão retido no caixa. A partir daí, a quadrilha passava a fazer movimentações financeiras com o cartão da vítima. Durante a ação, policiais federais cumpriram 2 mandados de prisão preventiva e 8 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. E a seguir, o presidente Donald Trump diz que chegou a acordo comercial com o governo da China. E o ministro Fernando Haddad vai à Câmara falar sobre pacote de impostos e bate boca com parlamentares. O governo federal publicou hoje em edição extra do Diário Oficial a medida provisória com as alternativas para recalibrar o decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi à Câmara dos Deputados tentar explicar as medidas, mas só houve confusão. A afirmação do ministro e a reação dos parlamentares de oposição desencadeou uma sequência de bate-bocas que levou o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, Rogério Correia, do PT, de Minas Gerais, a encerrar a reunião. Os parlamentares Carlos Orti e Nicolas Ferreira fizeram perguntas e, quando coube ao ministro responder, os dois não estavam na sala onde ocorria a reunião das comissões de Fiscalização Financeira e Controle e Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Eu ouvi o deputado dizendo que a inflação está controlada. Em que mundo você vive? Você vai ao mercado, o preço dos alimentos está explodindo. O ministro falou, inclusive, que o Brasil voltou a crescer na inflação, no preço dos alimentos, nos juros. É um imposto a cada 37 dias. É só aumento de imposto. Esse governo até agora não apresentou uma medida de corte, ministro.
Uma medida do tipo, olha, nós vamos ter responsabilidade aqui, é o dinheiro das pessoas, sabe? Isso aqui impacta outras vidas, não é só quem está lá em cima, né? Como o senhor disse com o IOF, que é em cima só lá do... Como o senhor citou, perdão? Quem está em cima do apartamento, né? Lá sacado do apartamento. Quando o ministro Fernando Haddad foi responder aos questionamentos dos 2 deputados do PL, eles já tinham se retirado da sala de reunião. O ministro lembrou das contas que o governo anterior deixou em aberto e que foram pagas pelo atual governo. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede falando sério e corre sempre que o embate vai acontecer, eu estou perdendo aqui 1 minuto para esse desabafo, porque é um pouco de molecagem, sabe? A reação do ministro deu início a uma sequência de bate-bocas. Até então, a tropa de choque mobilizada pelo governo, com diversos parlamentares do PT e da Paz inscritos para falar, havia conseguido blindar o ministro da Fazenda. Carlos Jorge voltou à reunião e disse que Haddad foi desrespeitoso. Nicolas Ferreira também voltou à reunião depois, tentou levantar a questão de ordem para que as falas do ministro fossem retiradas das notas taquigráficas, que registram o que foi discutido na reunião. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, declarou que o Congresso rejeita propostas que impunham o ônus da compensação fiscal exclusivamente ao setor produtivo. Paralelamente, o presidente da Câmara também comentou as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal envolvendo a execução das emendas parlamentares. Uma determinação do ministro Flávio Dino, que solicita explicações do Executivo e do Legislativo sobre a destinação de recursos relacionados a um suposto orçamento paralelo de 8 bilhões e 500 milhões de reais em emendas. Apesar do impacto político, Mota negou que haja qualquer desconforto com o Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, é incorreto associar a atuação do Supremo à discussão atual sobre a política econômica. Ele afirmou que o Congresso está tranquilo e que o processo de execução orçamentária segue em andamento, embora tenha reconhecido atrasos no pagamento das emendas parlamentares referentes a exercício de 2025. O presidente da Câmara finalizou dizendo que está empenhado em buscar soluções para viabilizar a liberação desses recursos, mas reforçou que o foco deve permanecer na construção de propostas equilibradas que não penalizem exclusivamente o setor produtivo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a sua participação na cúpula do G7 no Canadá. Ele recebeu o telefonema do novo primeiro-ministro canadense Mark Carney, anfitrião do encontro, marcado para começar no próximo domingo. O presidente brasileiro costuma ser convidado para as reuniões do bloco antigo G8, antes da Rússia ser excluída. Desde o começo do atual mandato, o presidente já viajou a 34 países. 138 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos ainda trabalhavam no mundo inteiro no ano passado. O número foi revelado pela ONU, que teme que o fim do trabalho infantil ainda deverá demorar muitos anos. De acordo com o levantamento divulgado a cada 4 anos, 8% de todas as crianças nesta faixa etária ainda são obrigadas ou trabalham por conta própria. Apesar dos números surpreendentes, eles representam uma diminuição na comparação com o ano 2000, onde quase 250 milhões de crianças estavam nesta condição. Após o aumento que preocupou as organizações que protegem menores de idade, a diretora da Unicef, Catherine Russell, afirmou que houve avanços significativos na redução do trabalho infantil, principalmente após um aumento preocupante entre 2016 e 2020, mas alertou que ainda existem crianças trabalhando em fábricas e campos, colocando sua vida em risco para sobreviver. Cláudia Capa, especialista do Unicef, disse que apesar da grande diminuição, o número de crianças trabalhando está longe do ideal e que ainda levará centenas de anos para eliminar o problema. O relatório do ano passado mostrou que desses 138 milhões de menores de idade, 40% deles
país trabalhavam em empregos de risco. Apesar da preocupação, as conclusões do relatório trazem esperanças e mostram que é possível continuar avançando na erradicação do trabalho infantil. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo para reverter a guerra tarifária entre os dois países. O governo chinês fornecerá antecipadamente todos os imãs e quaisquer terras raras necessárias. Em contrapartida, os Estados Unidos permitirão a entrada de estudantes chineses em suas instituições de ensino superior. A declaração ocorre após 2 dias de negociações entre autoridades de alto nível dos dois países na Inglaterra. O documento ainda está sujeito à aprovação do presidente Donald Trump e do presidente chinês Xi Jinping. Caso seja implementado, os Estados Unidos conseguirão ter acesso aos metais de terras raras de Pequim, ao passo que estudantes chineses poderão estudar em universidades americanas. A China, por sua vez, não fez uma confirmação oficial sobre o acordo. Atualmente, a China é responsável por 70% da mineração global desses minerais e mais de 90% do seu processamento. O secretário de Comércio dos Estados Unidos disse que o acordo deve encerrar as restrições chinesas, onde há minerais estratégicos para o setor bélico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou na sua rede social: "Estamos recebendo um total de 55% de tarifas. A China está recebendo 10%. E afirmou: "A relação é excelente." Apesar do avanço, Washington restringiu o acesso de Pequim a produtos americanos, como a tecnologias de inteligência artificial. Na semana passada, o presidente Donald Trump anunciou que foi gentilmente convidado pelo líder chinês Xi Jinping para uma visita à China durante um telefonema. A ligação durou aproximadamente 1h30 e resultou em uma conclusão muito positiva para ambos os países. Após os Estados Unidos e a China chegarem a um acordo para reverter a guerra tarifária entre os dois países, o secretário americano declarou que um princípio de acordo foi alcançado e que agora as partes envolvidas devem buscar a aprovação de seus respectivos líderes. O vice-primeiro-ministro da China, Li Chang'an, ressaltou que o novo entendimento fortalece a confiança entre as nações, o que pode ser um passo importante para futuras colaborações. O anúncio de um princípio de acordo entre China e Estados Unidos repercutiu bem no mercado financeiro, que passará a acompanhar agora se tudo será cumprido. O dólar caiu 0,57% e fechou o dia cotado em R$ 5,53. E a Bolsa de Valores subiu mais de 0,5%, aos 137.128 pontos. O Dia dos Namorados inspira o comércio a aproveitar o clima no ar e subir o preço de alguns itens muito comuns dados como presentes. O preço das joias e os chocolates, por exemplo, aumentaram bastante. Com a proximidade do Dia dos Namorados, os consumidores que pretendem surpreender com chocolates ou joias devem preparar o bolso. Dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indicador oficial da inflação, mostram que esses dois itens lideram a lista de aumentos entre os presentes mais procurados para a data. Nos últimos 12 meses até maio, o preço das joias subiu 29% no Brasil, a maior alta entre os produtos analisados. Em segundo lugar, os chocolates em barra e bombons registraram inflação de 21,43%. Ambos os itens foram os únicos a superar a marca dos 20% de aumento em uma lista com 44 produtos e serviços comumente associados à celebração romântica. Especialistas explicam que a valorização das joias está diretamente ligada à alta nas cotações de metais preciosos, como o ouro. A estabilidade econômica global e a desaceleração de grandes economias elevaram a procura por ativos considerados mais seguros, como o ouro, impactando o preço final das joias. Já os chocolates encerraram por causa do aumento expressivo nas cotações do cacau, reflexo de problemas climáticos em países produtores da África Ocidental, como Gana e Costa do Marfim. Apesar de o IPCA geral ter acumulado inflação de 5,32% no período, os aumentos nos preços de joias e chocolates chamam a atenção pela disparidade. Outros itens tradicionalmente ligados à data, como flores e hospedagens, também apresentam inflação de 2 dígitos, indicando um Dia dos Namorados mais caro em 2025. Mesmo com a alta, o comércio aposta em promoções e alternativas para atrair os casais. Economistas recomendam que os consumidores pesquisem preços e considerem opções criativas para celebrar sem comprometer o orçamento. E a seguir, defesa do general Braga Neto diz que pode provar que delator Mauro Cid mentiu no inquérito da tentativa de golpe.
E as manifestações contra a política imigratória de Trump se espalham pelos Estados Unidos. O ex-ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, disse que o tenente-coronel Mauro Cid faltou com a verdade quando alegou ter recebido uma caixa de vinho com dinheiro do então ministro da Defesa. O advogado de Braga Neto disse que tem como provar a mentira. O tenente-coronel Mauro Cid revelou em depoimento ao Supremo Tribunal Federal que o general Braga Neto o entregou pessoalmente uma quantia em dinheiro para financiar atividades ligadas às manifestações que contestaram o resultado das eleições presidenciais de 2022. O valor, de acordo com Mauro Cid, foi entregue dentro de uma caixa de vinho repassada ao general Major Rafael Martins de Oliveira. A defesa de Braga Neto questionou o motivo pelo qual o episódio só foi mencionado por Mauro Cid mais de um ano depois, após os fatos. O tenente-coronel reconheceu que omitiu esse episódio em depoimentos anteriores prestados. Ele justificou a omissão afirmando que, na época, estava emocionalmente abalado pelas prisões de aliados e amigos próximos. O advogado de Braga Neto, José Luiz Oliveira Lima, requisitou as gravações das câmeras de segurança do Palácio do Planalto do dia em que Mauro Cid afirmou ter recebido uma caixa de vinho com dinheiro. O advogado de Braga Neto busca esclarecer os fatos por meio das imagens de segurança, que podem ser cruciais para entender o que realmente aconteceu. Durante um interrogatório no Supremo Tribunal Federal, Braga Neto disse que o tenente-coronel Mauro Cid faltou com a verdade ao falar sobre uma reunião em que teriam discutido assuntos relacionados à instauração de um golpe de Estado no país. Braga Neto negou qualquer participação no repasse de dinheiro, afirmando, abre aspas, "Eu não pedi dinheiro para ninguém e não dei dinheiro nenhum para o Cid", fechar aspas. As alegações surgem em meio a uma investigação sobre supostas irregularidades financeiras ligadas a um grupo militar conhecido como Kids Pretos. A busca por transparência e verdade é essencial neste caso, que envolve figuras de destaque no cenário político e militar do Brasil. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal encerrou os interrogatórios dos réus na ação penal que investiga uma suposta trama golpista. Foram interrogados os 8 réus que compõem o núcleo 1, considerado o núcleo crucial do caso, conforme denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Após o encerramento dos interrogatórios, o ministro Alexandre de Moraes revogou a proibição que impediu o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus da suposta trama golpista de se comunicarem entre si. E as proibições estavam em vigor desde janeiro do ano passado. Aumentaram os protestos contra a política de imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em Los Angeles, na Califórnia, onde tudo começou, centenas de fuzileiros navais se preparam para entrar na cidade, que já vive o 6º dia de protestos. Os protestos contra as operações de imigração do presidente Donald Trump se espalharam da Califórnia para outras cidades dos Estados Unidos, com centenas de manifestações previstas para o próximo sábado em todo o país. A decisão de Trump de enviar tropas para Los Angeles, contrariando o governador da Califórnia, Gavin Newsom, gerou um debate nacional sobre o uso do exército em solo americano. A administração Newsom processou o governo federal por causa do envio. Segundo o Major-General do Exército Comandante das Tropas, os 700 fuzileiros navais e 4.000 tropas da Guarda Nacional enviados a Los Angeles, conforme a ordem de Donald Trump, não têm autoridade para prender. No entanto, Scott Sherman afirmou que eles podem deter temporariamente indivíduos até que a polícia faça prisão, se necessário, para proteger pessoal ou propriedades federais.
Em pronunciamento na TV, o democrata comparou Donald Trump a ditadores falidos e criticou a decisão de envolver a Guarda Nacional e fuzileiros navais na contenção das manifestações em Los Angeles, dizendo que o republicano jogou de propósito lenha na fogueira. Durante sua gestão, o governador tem defendido uma série de políticas que contrariam bandeiras de Trump, incluindo mais energia limpa, combate à crise climática e ampliação dos direitos de imigrantes, o que tem lhe dado projeção dentro do partido, do país e mesmo internacionalmente. Também tem criticado de forma aberta estados considerados conservadores e governados por republicanos, casos de Texas e Flórida, em temas como controle de armas, direito ao aborto e educação. A polícia de Los Angeles iniciou uma série de prisões em massa depois que um toque de recolher entrou em vigor em parte do centro da cidade. O número de detenções passa de 380 pessoas nos últimos 4 dias, incluindo quase 200 prisões apenas na última terça-feira, de acordo com o chefe de polícia Jim McDonnell. A prefeita Karen Bass impôs um toque de recolher das 20 horas às 6 horas da manhã na Tidukins, em uma área de mais de 1 quilômetro do centro da cidade, onde as tensões têm sido elevadas durante as manifestações. Segundo ela, 23 estabelecimentos comerciais foram saqueados na noite anterior. Muitos também foram vandalizados e a área foi coberta de pichações. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, acusou o presidente Donald Trump de abusar de seu poder ao mobilizar tropas em Los Angeles e alertou outros estados para que se preparem para distúrbios semelhantes, à medida que os protestos contra as batidas de migração entram na quinta noite e se espalham para outras cidades, incluindo Nova York e Chicago. No Texas, o governador Greg Abbott anunciou o envio de tropas da Guarda Nacional para garantir a paz e a ordem na região antes dos protestos programados para ocorrer no sábado. As tropas israelenses voltaram a atacar a faixa de Gaza. Os tiros foram perto de 2 locais de distribuição de ajuda. De acordo com médicos locais, tiveram ao menos 31 mortes. O número de mortos na guerra Israel-Hamas já passam de 55 mil. O exército israelense justificou que suas forças dispararam tiros de advertência contra suspeitos que avançavam e representavam uma ameaça às tropas na área do corredor de Netzarim. As Nações Unidas condenaram as mortes e afirmaram que o bloqueio levou o território palestino à beira da fome e que os suprimentos de alimentos permanecem criticamente baixos. Toda a população de 2,1 milhões de pessoas no território está em risco de insegurança alimentar e 1/4 dos palestinos estão em níveis catastróficos de fome. A Organização das Nações Unidas e outros grupos de ajuda se recusaram a fornecer ajuda da Fundação Humanitária de Gaza, que utilizou contratados privados com apoio militar israelense. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, o número de moradores da faixa de Gaza mortos ultrapassou a marca dos 55 mil. O Ministério não faz distinção entre civis e combatentes, mas afirmou que mulheres e crianças representam mais da metade dos mortos. A guerra também forçou 90% dos habitantes de Gaza a se deslocarem. Apesar dos recentes esforços dos Estados Unidos, Egito e Catar para restaurar um cessar-fogo em Gaza, Israel e Hamas não demonstraram disposição para recuar. Cada lado culpa o outro pelo fracasso em não chegar a um acordo. Estudantes do Mato Grosso do Sul desenvolveram um tipo de bioplástico feito com ingredientes simples. A ideia é substituir as sacolas plásticas tradicionais, que levam séculos para se decompor, por uma opção sustentável e eficiente. Você já imaginou usar sacolas de supermercado feitas de casca de banana ou tapioca? É essa a proposta destes estudantes do Senac MS. Combinando ciência, criatividade e consciência ambiental, eles desenvolveram bioplásticos como alternativa sustentável às sacolas convencionais. Além de incentivar os alunos da criatividade, pensando também na sustentabilidade no meio ambiente, essa sacola ela tem um prazo de degradação mais rápido do que o plástico convencional, em torno de 6 meses a 1 ano.
Para chegar a este resultado, os alunos pesquisaram, testaram e criaram diversas combinações utilizando ingredientes acessíveis como casca de banana, batata inglesa, amido de milho, tapioca, gelatina incolor e polvilho doce. A gente dividiu em várias etapas. A gente também aprendeu muito sobre isso, sobre como produzir e sobre como dividir em etapas que fossem eficientes. Então a gente fez a pesquisa, a prática, viu o que cada aluno seria bom, o que cada aluno teria que melhorar e conseguiu tirar o melhor de cada um de nós. Uma sacola plástica pode levar até 400 anos para se decompor. Segundo a ONU Meio Ambiente, o mundo produz mais de 400 milhões de toneladas de plástico por ano. 1/3 é descartado após um único uso. No Brasil, dados da Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mostram que mais de 1 milhão de toneladas de sacolas plásticas vão para o lixo todo ano, com quase nada sendo reciclado. Nosso principal objetivo com esse projeto é preservar o meio ambiente, já que nós utilizamos material degradável, ele degrada num tempo menos demorado do que o plástico convencional. Alinhar conhecimento técnico à responsabilidade social e ambiental. Essa é a missão da educação profissional que transforma realidades e forma pessoas preparadas para pensar e aplicar soluções inteligentes. E a seguir, aquecimento global é a nova ameaça à população de pinguins imperadores da Antártica. E uma camiseta dura de gelo mostra efeito da temperatura de mais de 6 graus negativos em Santa Catarina. O governo do Paraná publicou uma resolução que alerta sobre o enfrentamento das síndromes respiratórias agudas graves. Os casos estão aumentando sem parar. O governo do Paraná declarou estado de alerta em saúde pública devido ao aumento expressivo nos casos e mortes por síndromes respiratórias agudas graves em 2025. A medida, oficializada por meio de uma resolução da Secretaria de Estado da Saúde, busca intensificar ações emergenciais de prevenção, diagnóstico e atendimento em todo o território paranaense. Somente neste ano já foram confirmados mais de 10.600 casos e 523 mortes por síndromes respiratórias agudas graves no estado, com destaque para os vírus influenza A e B e Covid-19. Nós ainda temos capacidade de absorção de leitos, de pacientes nos leitos da nossa rede contratada e da rede contratada pelos municípios, e por isso nós tomamos a decisão de, nesse momento, chamar a atenção da baixa vacinação. Sofremos talvez reveses nesse ano de 2025 por um grande enfrentamento do contexto do vacinar. A SES iniciou o processo de aquisição de 100 mil testes rápidos do Instituto de Biologia Molecular do Paraná para a detecção de influenza A, B e Covid-19. O material será distribuído para os municípios com destinação para as unidades de pronto atendimento de hospitais e unidades básicas de saúde. O diagnóstico precoce possibilita um manejo clínico mais eficiente da doença. Os leitos estão sendo abertos gradativamente e, segundo o levantamento da regulação de leitos estadual, o Paraná possui capacidade para abertura de pelo menos mais 200 leitos. Neste momento, a taxa de ocupação de leitos no estado é de 88% de UTI. Crianças e idosos representam quase 80% dos pedidos de internação, o que pressiona fortemente o sistema hospitalar. Temos a possibilidade da abertura de novos leitos, se for necessário. Isso está tudo preparado, se for necessário ampliar. Agora, eu acredito que se a vacinação acontecer, a gente consegue segurar e não ter essa explosão de casos que está sendo marcada para o mês de junho. De acordo com a pneumologista Cláudia Mochen, a síndrome respiratória aguda grave não é uma doença, mas sim uma complicação decorrente de uma infecção viral, como gripe, resfriado, Covid-19, bronquiolite, entre outros. O quadro é caracterizado por uma síndrome gripal e o agravamento dos sintomas. Tudo começa com um resfriado ou uma gripe, então com essa síndrome gripal. Então o paciente vai ter nariz escorrendo, dor de garganta, dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, uma tosse leve. Pronto.
A febre vai ser alta, ou às vezes uma febre não tão alta, 37,5, 37,8 ou chega a 39. E aí vai passar 2, 3 dias, ele vai começar a ter sinais de melhora. Na síndrome respiratória aguda grave, o paciente não tem essa melhora. Ele permanece com esses sintomas que vão piorando e ele começa a ter o acometimento pulmonar. Então é aquele paciente que pode ser tanto a criança quanto o adulto que começa a piorar a tosse. Tem tosse, chega a desmaiar, chega a vomitar. É o paciente que tem dificuldade para respirar, então ele não consegue respirar. Então eles falam, né? Parece que o ar não entra. Eles sentem uma opressão torácica, um aperto no peito. E além disso, se você estiver em casa e você conseguir ter acesso a isso, você vai ver que a tua saturação ela pode começar a cair, a oxigenação, aquele testezinho que a gente fazia no Covid. Então ele é uma gripe que complicou e tem um comprometimento pulmonar. Apesar das pessoas acharem que pode se tratar apenas de uma simples gripe ou resfriado, o quadro clínico pode se agravar e levar à internação ou até à morte. Especialistas afirmam que alguns sintomas, como baixa saturação e apatia, podem indicar a necessidade de buscar um médico urgentemente. A melhor forma de evitar complicações continua sendo a vacinação. E a dose está disponível em todos os postos de saúde do país gratuitamente. Ela é necessária para evitar o agravamento da doença e os casos de internação, especialmente em idosos e crianças. Mas a procura tem sido baixa. A Luciana Bergamin é enfermeira do posto de saúde e atua na linha de frente da campanha de imunização. Ela explica que a vacina é segura e necessária. A vacina da influenza ela protege contra os tipos mais graves da doença. Nós estamos num período sazonal de aumento dos casos da gripe, então as pessoas precisam se proteger antes que tenha um agravamento do caso. Nós já temos percebido aumento da procura por sintomas respiratórios nos nossos serviços de saúde, então é bem importante que as pessoas já se protejam pelo menos dos casos mais graves que causam internações. A atividade física deve começar logo cedo. Pesquisadores concluíram que as pessoas que fazem exercícios desde quando eram crianças preservam a saúde do cérebro. É como plantar para colher lá na frente. Um estudo recente realizado na Suécia reforça a importância da prática regular de atividade física entre crianças e adolescentes. Segundo os pesquisadores, envolver-se em esportes e brincadeiras ativas desde os primeiros anos de vida pode reduzir significativamente o risco de desenvolver transtornos mentais, como a depressão, durante a adolescência. A pesquisa acompanhou mais de 16 mil crianças suecas desde os 5 anos até a maioridade. Os cientistas analisaram hábitos como tempo ao ar livre, frequência de exercícios e participação em equipes esportivas organizadas. Os dados foram comparados com diagnósticos posteriores de distúrbios psiquiátricos e os resultados mostraram uma correlação direta entre a prática de esportes e a saúde mental. Entre os achados, destaca-se que a prática de esportes em grupo teve impacto positivo tanto em meninos quanto em meninas, com uma queda significativa nos índices de problemas emocionais. Já entre os meninos de 11 anos, a atividade física em geral foi associada à redução de vários tipos de transtornos mentais. No caso das meninas, o efeito mais expressivo foi na prevenção da depressão. Além dos benefícios físicos, o exercício influencia positivamente na autoestima, reduz níveis de estresse e pode até diminuir inflamações no organismo, fatores ligados ao bem-estar emocional. Os pesquisadores destacam que esse tipo de prática deve ser incentivado não apenas em casa, mas principalmente nas escolas. Para os autores do estudo, incorporar atividades físicas ao cotidiano escolar é uma estratégia eficaz e segura. Eles apontam que reservar tempo para o movimento corporal não prejudica o desempenho acadêmico. Pelo contrário, pode melhorar a concentração e tornar o aprendizado mais eficiente. O Brasil foi o 9º país a conquistar uma vaga para a próxima Copa do Mundo de Futebol e vai continuar sendo o único a disputar todos os títulos mundiais. O Brasil venceu a seleção do Paraguai na Neoquímica Arena e carimbou a sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. O gol solitário de Vinícius Júnior foi o bastante para cravar a primeira vitória de Carlo Ancelotti frente à seleção brasileira, que com isso se junta agora a outras 12 seleções classificadas para a próxima Copa. Confira quem são as equipes que já garantiram presença no Mundial. As primeiras classificadas foram as anfitriãs do torneio:
Estados Unidos, México e Canadá garantiram suas vagas por serem sedes da competição. Já com bola rolando, o primeiro classificado para a Copa de 2026 foi o Japão. Também da Ásia, outras 5 seleções já estão garantidas: Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Irã e Austrália. Da Oceania, Nova Zelândia é a representante até o momento. Já daqui da América do Sul, a primeira a carimbar vaga foi a Argentina. E ontem, Equador e Brasil também garantiram presença na competição. Com a classificação em mãos, o Brasil continua sendo a única seleção presente em todas as Copas do Mundo. E em 2026 vai buscar se manter no topo como a maior campeã da história. O aquecimento global trouxe severas consequências para o planeta. Uma delas foi o derretimento do gelo da Antártica, habitat natural dos pinguins imperadores que estão ameaçados de extinção. Segundo o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, os pinguins imperadores estão na lista de espécies ameaçadas de extinção devido ao intenso derretimento do gelo marinho. O fenômeno, impulsionado pelo aquecimento global, reduziu a área disponível para a reprodução e sobrevivência dos animais, especialmente no seu habitat natural, a Antártica. Uma pesquisa científica analisou 16 colônias no continente e revelou que a população de pinguins imperadores diminuiu 22% nos últimos 15 anos. Um declínio pior do que as estimativas anteriores, baseadas no monitoramento de vida selvagem. O aquecimento global provoca chuvas intensas na região, além de afinar e desestabilizar o gelo ártico, que muitas vezes desaba sobre os animais que mergulham nos oceanos. O problema é que os filhotes ainda não desenvolveram penas impermeáveis para sobreviver ao oceano congelado e acabam morrendo. Os pinguins imperadores somam mais de 200 mil casais reprodutivos, que são obrigados a dividir o pouco espaço de gelo com predadores, como focas e ursos. Segundo os pesquisadores, a espécie estará próxima à extinção até o final do século, mas a situação pode piorar se não acontecerem mudanças drásticas para reduzir a emissão de gases poluentes e, consequentemente, o aquecimento global. A nova onda de frio que atingiu o país provocou recorde de baixas temperaturas negativas no sul do país. Em Santa Catarina, até uma camiseta ficou literalmente dura de gelo. Santa Catarina registrou o dia mais frio do ano. A menor temperatura registrada foi no município de São Joaquim, que fica no interior do estado catarinense e conhecida também como Caminhos da Neve. Os termômetros da cidade registraram a marca de 6,3 graus negativos. O frio foi tão intenso que um perfil de turismo publicou um vídeo mostrando as camisetas que ficaram congeladas por estarem expostas ao frio na região serrana. Além disso, algumas cidades em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul amanheceram com neve, registrando o fenômeno pela primeira vez no ano. Na cidade catarinense de Bom Jardim da Serra, uma nevasca intensa bloqueou a serra do Rio do Rastro por conta do acúmulo de neve na estrada, mas o trânsito já está normalizado. O município de Urupema também registrou uma das menores temperaturas, com quase 6 graus negativos. E as temperaturas vão continuar baixas, porque uma nova frente fria avança pelo oceano e pode chegar aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, provocando chuvas pelo litoral paulista e fluminense. A primeira frente fria no país entrou entre domingo e segunda-feira, e agora esta grande massa de ar frio de origem polar deverá permanecer até o fim de semana, desde a costa do sul brasileiro até a região sudeste. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.